Abra sua Bíblia na Epístola Universal do Apóstolo Pedro, a sua primeira epístola, capítulo 1 Pedro, capítulo 1. Vou tentar ser o mais breve possível, se assim o Espírito Santo nos permitir. Amém? Glória a Deus. Vou te dar uma bênção, Deus. Deus está operando. Amém? Deus é que trabalha na brisa, Deus trabalha na oração, na adoração. Às vezes Deus trabalha no movimento, mas há um movimento no reino espiritual que Deus está fazendo ao meu e ao seu favor. 1 Pedro, capítulo 1, somente o versículo de número 23. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Pelo menos na minha versão está assim. Vamos toda a igreja repetir, amém? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A igreja pode sentar, em nome de Jesus. O propósito da epístola de Pedro, a sua primeira carta, ter sido escrita para a igreja, era com a finalidade de ajudar a igreja, além de exposição doutrinária, de ensinamento, era de encorajar e ajudar a igreja que estava passando e que passava por muitas perseguições. Pedro me fala assim: amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ridicularizados, humilhados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém, queridos? Com um versículo como esse de Pedro, isso aí já desqualificaria, muitas pregações aí que não são totalmente fiéis às Escrituras, como nós temos visto. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós citamos sempre isso, porque temos que ter cuidado, porque a nossa natureza gosta de um bem bom, de um bem-estar. E Pedro escreve a sua epístola sobre a perseguição externa. A igreja aí passou por 3 a 4 séculos de perseguição. E o Senhor, Ele sempre procurou resguardar a sua igreja, alertar a sua igreja por aquilo que poderia vir contra ela. Jesus falou certa vez que quando alguém mata um crente, ele cuida estar fazendo um favor a Deus. Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa dele, por causa do nome dele e por causa da palavra dele. O salmista vai dizer que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Amém, gente? Eu sempre procuro repetir isso aqui. Nós temos que ser fiéis até a morte, e assim nós vamos conseguir a coroa da vida. A igreja precisa estar preparada. Hoje nós vivemos em um tempo de liberdade religiosa, liberdade de fé, liberdade de expressão, mas mesmo assim a igreja necessita de tais ensinamentos, de que nós devemos estar sempre
preparados para o pior. Amém? Pedro, ele se preocupa em alertar a igreja de Cristo acerca disso. Mas isso, como diz o nosso amado pastor Jonas, é uma outra pregação. Vamos falar aqui sobre a nossa geração. Amém? Que será o teor da mensagem nessa noite. Gostaria de deixar você bem à vontade. Hoje, irmãos, estou ainda com a dor de cabeça desde 2 horas da tarde. Eu tomei tudo com remédio e não adiantou. Vou falar assim um pouco pausado, né? Para ver se ameniza um pouco aqui a situação. Mas, mediante a isso, de eu falar pausado, eu quero que você, eu peço um favor, vire para o irmão que está do seu lado, ou irmã, e diga assim: não durma. Não durma. Olha um pouquinho mais alto, por favor. Não durma. Agora dá um gritinho baixo aí. Não durma. Amém? Se você quiser dar glória na glória, você tem liberdade na casa do nosso Pai. Sendo de novo gerados, amém? Ou tendo renascido, nascido de novo. É justamente aquela conversinha que Jesus ele teve com Nicodemos, quando Nicodemos, o mestre do judaísmo, foi encontrar com Jesus à noite. Mestre, eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que o Senhor faz. Jesus foi direto para Nicodemos. Para a mulher samaritana, Jesus cria toda ali uma expectativa de um diálogo para atingir o coração daquela mulher e posteriormente alcançar os samaritanos. Mas com Nicodemos, que já tinha uma estrutura de conhecimento da lei dos profetas, Jesus foi direto e falou: em verdade, eu te digo, que se você não nascer da água e do Espírito, não nascer de novo, não verá ou entrará no reino dos céus. Amém, igreja? E é justamente isso aqui que Pedro ele está falando, do nosso novo nascimento, porque nós fomos gerados, nós fomos criados, dignos de louvor, de honra, de glória, são os atos criativos do nosso Deus. Já disse isso aqui, volto a repetir: Deus ele é tremendo na sua criação. Deus não criou somente por criar, Ele sempre teve como tem propósito na sua criação. Amém, igreja? Amém. Deus, ele subsiste por si mesmo. Ele disse para Moisés, para dizer para os anciãos de Israel e para Faraó: diga que eu sou o que sou, e ponto final. Essa palavra já revela o caráter, o atributo máximo de Deus, que Deus ele é transcendente, ou seja, ele não necessita de alguém para ajudá-lo, para prover algo para ele. Deus ele é autoexistente, ele vive por si mesmo. Ninguém, nada, nenhuma criatura, Deus ele possa dizer que depende de alguém. Ao contrário, todas as coisas criadas dependem dele. A Epístola aos Colossenses, Paulo diz que por ele foram criadas todas as coisas, e além de serem criadas, também por ele, por Cristo, subsiste todas as coisas. É ele que mantém tudo funcionando na sua criação em perfeita ordem e harmonia. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque Deus, ele não precisava, Deus não necessitava da sua criatura. Deus não precisava do vegetal, da criação vegetativa. Deus não precisava da criação dos animais. Deus não precisava da criação do homem. Deus não precisava da criação angelical. Deus não precisava dos 24 anciãos. Deus não precisava daqueles 4 seres viventes
revelado em Apocalipse. Deus não precisava de nada, porque Ele é Deus, porque Ele subsiste por Ele mesmo. Mas, irmãos, está na natureza, na essência divina de criar. E Deus, além de criar, Ele compartilha a vida, até porque Ele mesmo é o autor da vida. Isso é importante nós ouvirmos e aprendermos. Sabe por quê? Porque quando o crente, às vezes ele se encontra em um momento de aflição, em um momento de angústia, quando ele está triste, quando ele está sendo bombardeado por tribulações, ele começa a pensar: por que eu existo? Será que eu nasci somente para sofrer? Não, meu querido, isso faz parte da vida. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas Deus, Ele é aquele que provê. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. A Bíblia diz que o choro faz parte da realidade da natureza humana. Porém, no outro dia, o Senhor há de enxugar a minha e a sua toda a lágrima. Porque em meio à tribulação, em meio às lutas, em meio às dores que nós passamos, sentimos e enfrentamos, nós também temos o refrigério, nós também temos gozo na nossa alma, nós temos a paz de Deus que excede todo entendimento, nós temos a presença divina. O Senhor é doador do Consolador quando estamos tristes, porque Deus tem um propósito nisso, porque Deus tem que realmente nos apertar, porque Ele é o oleiro e nós somos os vasos. Como já foi adiantado aqui pelo pastor Antônio, nós, através das provações, começam os ajustes divinos, porque Deus nos ama e Deus quer nos levar para o céu. E para nascer de novo, é necessário também, dentro desse trabalhar de Deus, esses tais ajustes. E esses tais ajustes não é nada mais, nada menos do que as provações ardentes, como foi citado, já fui falado aqui, a qual Pedro fala da nossa ardente provação. É o ardente mesmo, às vezes a fornalha. Os nossos irmãos no passado, eles tiveram que enfrentar a morte. Os nossos irmãos no passado, eles iam para as arenas romanas, e eles sabiam que ali eles seriam mortos. Eles seriam mortos pela espada, ou por qualquer arma de guerra, de um gladiador, de um homem grande, de um homem forte, de um homem bem adestrado. Ou eles ficariam tão somente na expectativa de algum felino ser solto, e eles começavam a ver aquele felino vindo ao encontro dele, talvez um leão, talvez um tigre, e eles ficavam imaginando: até eu morrer, eu vou sentir os dentes desse animal destroçando a minha carne, e aquele espetáculo todo. O escritor aos Hebreus fala desse espetáculo, que nós, irmãos, às vezes, muitas das vezes, os cristãos, em todo o decorrer da história, foi assim mesmo, foram colocados como espetáculos. Mas um dia a coisa vai reverter, um dia nós estaremos lá em cima, um dia nós estaremos julgando esses homens ímpios que se esqueceram de Deus, que não tem compromisso com a palavra. Um dia nós estaremos julgando o ímpio, nós estaremos julgando o mundo, nós estaremos julgando até os anjos, e nós também estaremos julgando as 12 tribos de Israel. É isso que a palavra de Deus revela. Mas enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós temos que ter a postura de honrar o Rei dos Reis, porque Jesus te honrou na cruz do Calvário, nos dando vida. Deus não precisava de nós, mas Ele nos criou. Deus nos elegeu, Efésios 1:3, e Deus nos predestinou, Efésios 1:4. Somos eleitos, fomos escolhidos pelo próprio Deus e fomos predestinados por Ele. Amém, igreja? Amém. Para a aquisição da salvação. Nós temos que entender uma coisa. Moisés, no Salmo 90, fala que a expectativa de vida é de 70 anos. Alguns, por ser forte, têm um organismo um pouquinho melhorado, pela sua robustez, ultrapassa um pouquinho, chega a 80, 90, mais 70 anos. Por isso, quando alguém chega até mim: fulano morreu, eu pergunto logo a idade. Quantos anos?
Aí ele conhece essa história. 65, estava próximo. Não, que bom, o que? 70 anos, a Bíblia diz 70 anos, a pessoa morreu com 65. Está próximo da média, não é? Certo ou errado? A nossa expectativa é de 70 anos. As nossas dores, ainda que nós carregamos, do nosso amigo de fé, e tão conhecido, né, e glamouroso, irmão camarada Adão, daqui a pouco vou falar um pouquinho dele, fez com que a nossa vida viesse a ser reduzido a isso. Mas, enquanto nós sofremos esse períodozinho pequeno, por isso que Paulo, escrevendo a Corinto, na sua segunda carta, lá no capítulo 4, a partir do versículo 16, ele vai falar assim, que a maior luta que um crente possa ter passado, ele vai dizer, a nossa leve e momentânea, olha o tempo de vida é curto, nós somos como vapor, nós somos como um ponto ligeiro, a nossa vida é como uma sombra, passa rápido, enquanto, irmão, nós estamos sentindo os efeitos das aflições, nós temos que suportar e temos que falar, está faltando pouco, porque a cada dia que passa, a cada aniversário, a cada primavera que você completa, você está mais perto dele, você está mais perto da eternidade, você está mais se aproximando mais e mais do Rei da Glória, você está próximo do paraíso, daquele lugar que Jesus disse que iria preparar, para que ele, onde ele está, nós também vamos estar. Amém, igreja? Enquanto nós estamos aqui, a igreja precisa ser firme, resistente e perseverante. E ele disse, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Foi da vontade de Deus nos criar, foi da vontade de Deus nos gerar, nos fazer nascer, vir à existência. Nós nunca podemos chegar a ponto de reclamar ou questionar, Senhor, eu sofro tanto, por que eu estou vivo? Nós temos que entender, irmãos, que tudo Deus tem um propósito e para tudo tem um tempo determinado. Nós temos que aprender a administrar o tempo, porque entenda uma coisa, a provação é para nos purificar. Quando Deus está trabalhando na purificação, quanto mais resistente nós formos, maior será o tempo da provação. Então nós podemos encurtar isso, nós podemos jogar a toalha para Deus. Amém, igreja? Fala, Senhor, eis-me aqui, eu já entendi, pronto, eu já aprendi, eu só quero a sua vontade. A vontade de Deus, ela dói, mas ela é benéfica, ela nos traz benefícios. Amém, igreja? A vontade de Deus, diz Paulo lá em Romanos 12, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É da vontade do Senhor que nós sofremos, é? Você já imaginou se o barro ele pudesse sentir, expressar, verbalizar o que ele sente quando ele está no moleiro? Todo o processo, desde o início, que é apanhado na natureza, até ir à olaria, até ficar rodando lá, até ficar sendo modelado e depois ir para o forno, para enrijecer e ali sair um vaso novo. Amém, igreja? Regeneração, novo nascimento, tudo novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura, é tudo novo. E em 2 Coríntios 4 ainda, ele vai dizer que nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro, porém temos tesouros dentro de nós. E esse tesouro que nós temos é aquilo que nós muitas das vezes não valorizamos, que é o conhecimento acerca de Cristo, que é a revelação de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus que é apta para instruir o homem em toda a justiça, para nos redarguir. Essa palavra é aquela que nos dá vida. Nós só temos uma qualidade de vida melhor porque nós não procuramos nos aplicar e sermos, como diz Tiago, praticante dessa palavra.
Porque quando nós entendermos isso, irmãos, as coisas mudam, a nossa vida muda, a qualidade de vida muda, porque a palavra do Senhor, ela é tremenda, ela é poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. Repita comigo nessa noite: a palavra do Senhor é poderosa. Aleluia. Em Atos capítulo 17, versículo 29, Paulo, em Atenas, no Areópago, ele fala que nós somos geração de Deus, que o Senhor nos gerou, o Senhor nos criou. Ele não precisava, mas o Senhor nos criou. Nós conhecemos bem a história de que Adão, ele nos fez um imenso favor de fazer com que a nós, que somos a sua semente, a sua descendência, passássemos a ser uma semente corruptível. Pedro falou que nós fomos novamente criados, recriados, regenerados de uma semente incorruptível. Mas, antes disso, nós fomos de uma linhagem, de uma herdade corruptível. Amém, igreja? E a corrupção passou a ser algo inerente à natureza humana. E nós éramos assim. Paulo diz em Efésios 2 que nós estamos mortos, nós éramos cadáveres em ofensas e pecados. Olha a corrupção. A corrupção, ela se dá em 3 dimensões. Primeiro, a corrupção moral. Segundo, a corrupção espiritual. E terceiro, a corrupção corporal, ou chamada também de corrupção física. A corrupção moral reflete a índole humana do homem, a nossa índole, as nossas práticas e as nossas ações em nossas vidas. Paulo, ele fala sobre esta índole, essa corrupção moral, em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele fala assim: olha, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, esse eu pratico, ou esse eu faço. A corrupção espiritual é aquela que está também em Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos, privados, vedados, impedidos estão da glória de Deus. Quando o homem está afastado de Deus, ele está sem luz, ele está nas trevas, ele não tem vida. Então, a corrupção espiritual, porque o homem é capaz de pecar até mesmo dentro do seu espírito. A corrupção corporal, também chamada de corrupção física, foi tudo isso que a queda trouxe à nossa natureza. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53. Louvado seja Deus. A corrupção física é aquela que afeta o nosso corpo, trazendo-nos fraqueza orgânica, doença, envelhecimento e posteriormente a morte. Amém, igreja? Então, irmãos, o nosso corpo, diz lá em Romanos 8, ainda não passou pelo processo da redenção, passará futuramente. O processo da redenção da matéria, do corpo, ele tem um tempo a ser concluído. Enquanto nós estamos aqui, embora sendo crentes, herdeiros, filhos de Deus, nosso corpo ainda é frágil, nosso corpo fica doente, nosso corpo envelhece e nosso corpo morre. Por isso é que nós devemos rejeitar alguns lixos doutrinários que têm se lançado aí, de que você pode ser um ser tão atrevido que você pode dizer para Deus: eu não aceito isso. Isso é uma coisa que tem se ensinado aí. Eu determino. Uma coisa que me intriga é que esses cabras não ensinam assim, ó, você tem que dizer para o pecado: eu determino que o pecado não mais me dominará. Romanos 6, versículo 14. Eu não aceito mais uma vida de prática de pecado. Os cabras não ensinam isso. Ele só ensina que você não pode aceitar, ou ensina o determinismo, somente aquilo que vai melhorar ou atingir
a sua vida material, aquilo que vai te trazer um certo conforto. Não há nada contra. Deus lhe traz sim conforto. Jesus falou: basta a cada dia o seu mal. Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. É esperar a providência de Deus. Porque o crente, irmãos, às vezes, ele pode estar como Mefibosete, lá no palácio do rei, comendo do tudo e do melhor. Mas Deus, às vezes, nos coloca, semelhante a Elias, no ribeiro de Querite, esperando lá o ribeiro secar. Só tem aquele ribeiro, aquela água. Imagine Elias. Você sabe quando um rio está secando, vem aquela água barrenta, né? E Elias começou a beber aquela água barrenta. Mas Deus guardava a saúde de Elias. Não importa se boa ou com não muito boa alimentação. Uma coisa eu sei, que Deus, Ele guarda o nosso corpo. Deus guarda o nosso organismo. Todos os meios de provisões vêm de Deus. Deus sabe a estrutura, porque Ele nos criou. Deus sabe que nós precisamos de carboidrato. Deus sabe que nós precisamos de vitaminas, de sais minerais. Mesmo com uma alimentação farta ou não, você está de pé, você está ativo, você está trabalhando, você está fazendo a obra, você está glorificando, porque nosso Deus tem cuidado de nós. Então, irmãos, nós sentimos dor sim. Se Deus quiser curar, Ele cura. Não são todas as enfermidades que Deus cura. Isso é uma questão de soberania dEle. A igreja inteira pode orar, pode jejuar, pode se rasgar. Se Deus falar que não, é não, e ponto final. Se Deus for recolher, Ele recolhe e ponto final. Se Ele decidir voltar, dar novamente o espírito para o falecido, a alma volta para o corpo para ressuscitar para a minha glória. Ele assim o faz, como fez com Lázaro. Mas se não, acontece como aconteceu com Tiago, morto pelas mãos de Herodes. E a igreja, embora chocada, talvez como nós hoje, sem entender os desígnios e os planos divinos, mas a igreja continuava, porque já foi citado aqui, que preciosa, diz lá o salmista, é ao Senhor a morte dos seus santos. Amém, igreja? Amém. A soberania de Deus, ela é inquestionável. Nós poderemos até querer entender um pouquinho, Senhor, por que isso, por que aquilo, mas nunca questionar. Porventura, o capo não pode questionar como faz o olheiro, assim diz a palavra de Deus. Amém? E outra coisa que nós aprendemos dentro desse assunto, que todas as coisas cooperam juntamente, todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas contribuem. Hoje Deus ministrou fortemente no meu coração, 7 horas da manhã. Quando acontecer algo ruim, algo negativo, algo que te incomode, irmão, não fica tentando, isso aconteceu, por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo toda hora? Procure pegar essa situação e reverter em algo produtivo para ti. Sabedoria divina. Amém, igreja? Amém. Sabedoria. Você pega algo que te incomoda, o que eu posso aprender aqui nessa lição? Aonde eu tenho ainda que mudar? Aonde eu preciso me esquivar? O que eu preciso aprender? Nós vamos viver melhor. O pastor Antônio que falou, menos estressados, menos ansiosos, menos queixosos, menos até mesmo murmuradores. Sabedoria de Deus. Amém? Mas voltando aqui ao corpo, o nosso corpo, ele passa por isso, pela queda. Louvado seja o nome do Senhor. Isto que eu falei chama-se da semente
Amém? Repita comigo. Isto é corruptível. Mais alto. Isso é corruptível. Isso é corruptível. Sabe por que eu pedi para você repetir isso? Porque em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, Paulo diz: porque isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestirá da imortalidade. Quando se cumprir isso, diz o apóstolo Paulo, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Amém, igreja? Tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a morte para que a sua igreja também vença a morte. E nós vamos vencer a morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele aqui nessa noite? Quem crê nele nessa noite? Ainda que o morto esteja, viverá, porque Ele é Deus, Rei, Senhor e Autor da vida. O Senhor nos gerou novamente com um propósito. Tiago capítulo 1, versículo 18. Volte somente um livrozinho ali. Tiago está bem pertinho de Pedro, um livro atrás, anterior, capítulo 1, versículo 18. Olha novamente a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus nos criar. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela da verdade. Para que? Das suas criaturas. Amém? Fomos só para que fôssemos primícias. Eu fui adiantado aqui pelo prefeito Alexandre. Primícias, as primeiras coisas, os primeiros frutos, o melhor. Era o que Deus exigia da lei de Moisés, na agricultura, no pastoreio dos animais, todo o rebanho. O israelita ele tinha que ofertar a sua primícia para Deus. O israelita tinha que ofertar e devolver o melhor para Deus. Nós, no ponto de vista divino, nós somos o melhor para Deus. Nós somos o melhor de Cristo. Amém, igreja? Amém. Nós somos as primícias. O Salmo, no capítulo 8, Davi, ele fala da pequenez humana. Ele fala assim: quando eu vejo os céus, as estrelas, as obras das tuas mãos, Senhor, eu me pergunto, quem é o homem mortal para que o Senhor te lembres dele? Quem é o filho do homem para que o Senhor o visite? Deus visita o homem. Deus não está no céu isolado, não, deixando a gente aqui à mercê da sorte ou do azar, como alguns entendem. Deus visita o homem. Eu quero dizer para você nessa noite que essa palavra é profética. Chegará um tempo que Deus vai te visitar. Deus vai te visitar com poder e glória. Se a igreja nesse ano de 2013 clamar, se a igreja nesse ano de 2013 começar a buscar mais fervorosamente a face do Senhor, não é que Deus não tenha te visitado, entenda, mas o Senhor há de te visitar com poder e glória, de uma forma diferente, de uma forma tremenda. Deus vai te levar em lugares, Deus vai abrir portas, Deus vai exaltar o nome dele na sua vida. Se você crê nisso nessa noite, receba. Esse ano de 2013 é assim, eu creio. É um ano de mudança, é ano de restauração, é ano que Deus vai fazer grandes coisas aqui na cidade, na cidade de Deus, anos do trono. E se você faz parte dessa igreja, creia nisso e dê um prato de glória para Jesus. Aleluia! Creia nisso, irmão. Toma posse.
Aleluia. O negócio apagou aqui. Que bênção, né? Que vitória. Vai dando glória aí. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Meu Deus. Semente incorruptível. A semente é a palavra de Deus. Passamos da incorruptibilidade moral, espiritual, ética, e somos transformados de glória em glória para a incorruptibilidade. Aqui é a fase do treinamento. Aqui é a fase da mudança e da transformação. Nós temos que colocar uma coisa em nossas mentes. Nós não viemos para a igreja, ou somos igreja, apenas para vir pedir bênçãos para Deus. Apenas porque o desencargo de consciência. Senhor, eu fui lá, bati meu cartão, e eu quero ser salvo, não quero ir para o inferno, não quero ser inferno. Não é somente por causa disto. Nós estamos na igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos igreja porque nós estamos em mudança, em transformação. Amém, igreja? É a recobrança, é a reformulação da imagem divina que foi afetada na queda do Éden. O primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente. O segundo homem foi feito espírito vivificante. Deus nos dá vida ao nosso espírito. Deus nos concede a capacidade de nós vivermos, não para nós mesmos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Capacidade que o Espírito nos dá de nós vivermos para Deus, de nós andarmos aqui na terra, mesmo com lutas, com dores, com as aflições, com as agruras da vida, de cabeça erguida, sabendo que nós somos representantes do Reino Celestial, sabendo que nós representamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Já disse isso aqui, volto a repetir. O sonho de muita gente é entrar nos Estados Unidos da América, porque lá o cidadão tem uma vida melhorada, porque lá o cidadão é dado para ele grandes oportunidades de crescimento financeiro. Eu não me importo com isso. Eu não me importo de entrar na Europa, de viver na Europa também, que é um lugar onde, embora agora está bem quebrado, meio nas pernas, nem do norte da América. Eu me importo sim naquilo que eu já tenho, eu já estou satisfeito e sou realizado. Eu sou cidadão dos céus. Eu levo o santo nome do Senhor Jesus Cristo na minha mente, no meu coração. Eu sou selado pelo Espírito Santo, no reino espiritual ao seu em ti. Quando, aleluia, os demônios olham para você, te ver diferenciado. Opa, essa pertence ao homem lá de cima. Ai de mim que tocar nele, a não ser que ele nem me permita. Nós somos um povo, como diz Paulo, ativo, especial, zeloso e de boas obras. Amém, igreja? Semente incorruptível que é a palavra de Deus. Passamos da corruptibilidade para a incorruptibilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Estou chegando lá no meu esboço. Quase lá. Bom, subiu. Mas vamos lá. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, Hebreus 4, capítulo 12, ela é eficaz, mais penetrante. Entenda isso. A palavra de Deus tem um poder penetrador de ir até o mais íntimo da sua vida, do seu corpo, do seu ser, entre o espírito, na divisão do espírito e da alma, entre juntas e medula,
pensamentos e interpretar as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva. Foi por essa palavra que é a semente incorruptível que nós temos que viver. A questão é, até que ponto, meu amado irmão e irmã, eu e você temos feito uso da eficácia da palavra de Deus? Até que ponto nós temos provados e vividos a eficácia dessa palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é eficaz para nos fazer realizados, para nos fazer felizes. Esdras, como é intitulado o autor do Salmo 119, que é conhecido como o Salmo da Palavra de Deus, ele exalta tanto a Palavra de Deus. Lá no Salmo 119, se não me falha a memória, no versículo 92 ou 95, ele fala assim: Senhor, se não fosse a tua lei, a tua palavra, a minha alegria, em algumas versões está a minha recreação, eu já teria perecido. Vamos lá confirmando lá rapidinho. Salmo 119, versículo 92. Se a tua lei não for toda a minha... Amém, os irmãos acharem? Eu quero ver a diferença das versões. Alegria? Quem falou alegria aí? Na minha está recriação. É a mesma coisa. Se a tua lei não for toda a minha alegria, irmão, isso aqui é profundo. Não é alegria, é toda a alegria, é uma plenitude de alegria na vida do crente. O que o salmista está dizendo aqui? É a palavra de Deus que completa ele, que deixa ele realizado. Não é um carro novo, uma casa própria. Isso traz sim alegria. Se Deus quiser dar, Ele vai dar. E tomara que dê mesmo. Eu oro para isso. Mas a nossa maior alegria é a palavra. É esta semente incorruptível. Amém, igreja? E ele fala aqui, essa alegria, que é a palavra de Deus, o salmista diz o seguinte: olha, há muito que teria perecido na minha angústia, na minha depressão, na minha fragilidade, na minha decepção. A palavra de Deus, irmãos, ela é remédio, ela é fortalecimento, ela te levanta. Nós temos que orar assim: Senhor, me faça viver a tua palavra, me faça entender a tua palavra, me faça mergulhar na tua palavra, me faça, Senhor, exaltar a tua palavra na minha vida. Amém, igreja? Eu estou terminando. A palavra de Deus, ela é viva e ela permanece para sempre. Isaías, Pedro aqui, ele faz uso do texto de Isaías 40. Isaías 40 começa falando do precursor do Messias, João o Batista, a voz que clamava no deserto. Depois Isaías, no seu contexto, ele vai começar a falar o que é o homem. Por quê? Porque um dos assuntos muito combatido por Deus na sua palavra é a vaidade humana. Aí o homem se acha que ele é o tal, né? Ele tem 70 anos de vida, ele é fraco, uma doença às vezes leva ele ao óbito, ele pode hoje estar lá no pedestal, mas pode estar lá embaixo, mas o homem sempre se acha o bambambam, né? O bonito, o cheiroso, o magnífico, o maravilhoso, o intocável, sempre vivendo para a sua glória, para a sua autoglória, para a sua autojustificação, para o seu auto-ego. O homem, a natureza humana é assim. Aí Isaías, como Pedro, vai falar o seguinte: que o homem é semelhante à erva ou à folha, ele se seca, ele cai, ele morre. A glória do homem é passageira, a glória do homem não é permanente. Eu vou dizer para você que a única glória que é permanente é a glória que está sobre a igreja, porque Jesus mandou a sua glória para nós, Jesus reservou a sua glória para nós, nós somos portadores. Essa glória sim permanece, e a ideia é essa, é justamente para que viéssemos a valorizar qual é, aleluia, a glória certa. Não é a glória humana, não é o status,
não é o dinheiro, mas é a glória do Senhor. E a glória do Senhor foi manifestada, foi doada, foi revelada na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito de Deus está aqui. E Jesus falou: eu vou, mas enviarei a glória, enviarei a minha glória, enviarei a minha presença, enviarei o meu Espírito, enviarei um Consolador para estar convosco. Sabe para quê, igreja? Para que nós venhamos a viver e andar de glória em glória. Amém, igreja? Todo homem como a erva, ele se seca, ele é frágil, ele é fútil, a vida do homem é fútil, somente daqueles que temem o Senhor. O apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola, no capítulo 2, se não me engano, no versículo 19, que o mundo e a sua concupiscência, a sua cobiça, porque o mundo vive nesse meio, ele é passageiro, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Coloque-se de pé nessa noite.